Uma nova entidade apareceu em One Piece. O capítulo 1155 nos lançou em um turbilhão de novas informações, e uma figura lendária emergiu das sombras: Dave Jones. Mas quem é esse cara? É uma divindade sombria do primeiro mundo? Ou talvez o próprio Joy Boy? E o que seria esse tal de baú do Dave Jones nesse universo? Se prepare para desvendar os mistérios por trás dessa figura icônica da pirataria, sua surpreendente conexão com o Rocks is Back e Musamar, o governo mundial e o enigmático século perdido. Vamos explorar as teorias mais intrigantes que ligam o Lorde das Profundezas ao abismo, à origem das Akuma no Mi e ao destino final do mundo de One Piece. Então já se inscreve, deixa o like e fica comigo até o final, porque agora com vocês, tudo sobre o Dave Jones e o Rocks em One Piece. Bom pessoal, na lore pirata do mundo real, o tal baú do Dave Jones, ou Dave Jones Locker para aqueles que conhecem inglês, é uma metáfora para o fundo do oceano, o lugar de descanso final para aqueles que se perdem no mar. Em One Piece, por sua vez, essa ideia está alinhada perfeitamente com a figura de Imu. O nome Imu, de trás para frente, é Umi, oceano em japonês, e seu design que lembra o Mibozu, um yokai que afoga navios. Ambas essas coisas reforçam a ideia de que o governante é a própria personificação do abismo. A forma demoníaca de Imu, com sua aura sombria e tentáculos, evoca a imagem de uma criatura marinha ancestral, um ser que reside nas profundezas mais escuras e inexploradas do oceano. Essa representação visual de Imu, especialmente em momentos de grande poder, como por exemplo durante o Reverie, sugere que o abismo não é apenas um local, mas uma força primordial que Imu manipula. Além disso, a inabilidade dos usuários de Akuma no Mi de nadar e seu afundamento no oceano, o baú do Dave Jones sugere uma conexão profunda entre o abismo e o poder das frutas. Também precisamos lembrar que Imu e os Cavaleiros Sagrados utilizam o poder do abismo para se moverem pelo mundo, e suas habilidades demoníacas, como o Domi Reverse, parecem derivar dessa mesma fonte. Agora, fazendo realmente associações, a menção direta ao Dave Jones no capítulo 1155 sugere que o Oda quer que nós conectamos esses conceitos. O Domi Reverse força um lutador a se ligar involuntariamente ao lado de Imu, similar às regras do Dave Backfight, onde um pirata de uma tripulação deve seguir o vencedor. Isso nos leva a crer que esse jogo pode ser uma representação do poder do Dave Jones de subjugar inimigos, forçando-os para o seu lado sombrio e demoníaco. O capítulo 1155 também revelou que o Rocks is Back era um adorador do cara. Porque agora, puxando um pouco de conhecimento, a palavra japonesa utilizada nesse capítulo foi Haisu, e isso significa adorar ou rezar, indicando que Dave Jones era uma figura quase que divina para o Rocks. Isso sugere que esse personagem pode ter sido uma entidade demoníaca original que rivalizou com Nika, o deus do sol, durante o primeiro mundo. Nesse sentido, Dave Jones poderia ser o próprio abismo, ou o abismo seria o seu baú, a fonte de seu poder usado para envolver o primeiro mundo em morte e escuridão, como descrito nos textos de Harley. Só que a influência do Dave não se limita ao passado distante de One Piece, ela se estende até a era moderna, moldando o destino de personagens cruciais, especialmente o Barba Negra. Olha, se o Dave Jones é a contraparte sombria de Nika, a entidade primordial do abismo, então Barba Negra, com sua Akuma no Mi da escuridão, pode ser o herdeiro da sua vontade e poder. A Yami Yami no Mi é a única entre todas as Akuma no Mis capaz de anular os poderes de outras frutas e absorver seus usuários. Essa habilidade, que permite o Tite manipular a escuridão e o vazio, pode ser uma manifestação do poder do abismo, ou, como já falamos, o tal do baú do Dave. A busca incessante do Barba Negra por Akuma no Mis poderosos e sua capacidade de possuir múltiplas frutas podem ser interpretadas como uma tentativa de replicar ou até mesmo superar o poder do Dave Jones, acumulando as almas ou os desejos de outros usuários de frutas. Essa conexão com o pirata lendário também lança uma nova luz sobre a ambição do filho do Rocks de se tornar o rei do mundo. Olha, se o Rocks, em termos de ideologia e ambição, adorava o Dave Jones e buscava derrubar Imu, então o Tite pode estar seguindo os passos de seu papai, buscando não apenas One Piece, mas a libertação do Dave Jones, que talvez esteja selado em Laugh Tale. A libertação do cara poderia despojar Imu de seu poder, dando ao Barba Negra a oportunidade de controlar essa força abissal e se tornar o novo deus do abismo, rivalizando com Luffy, o novo deus do sol. A dualidade entre Luffy e Barba Negra, que representa o conflito entre luz e escuridão, liberdade e domínio, é um tema central em One Piece. Se Luffy é a reencarnação de Joy Boy e herdeiro da vontade de Nika, então o Barba Negra poderia sim ser o herdeiro da vontade de Dave Jones, se tornando o seu contraponto perfeito. Diante disso, a batalha final em One Piece não seria apenas um confronto entre dois piratas, mas a culminação de um conflito milenar entre as forças primordiais da luz e da escuridão,
da liberdade e do controle. Oda, gênio ou não é? Faz aí com a mãozinha. De qualquer forma, o destino do mundo de One Piece dependerá do resultado dessa batalha, onde o legado de Dave Jones e de Nika será finalmente resolvido. Bom, respire e fica calmo, porque se você achou isso aqui maluquice, se liga nessa próxima teoria e também que é uma possibilidade muito boa. Afinal, também existe uma pequena grande teoria igualmente intrigante que sugere que Dave Jones poderia ser a verdadeira identidade de Joy Boy. Afinal, essa lenda é fortemente associada à pirataria e seu nome começa com a infame letra D. Considerando que o Rox é um membro do clã e conhecia a verdadeira história, ele poderia ter sido um seguidor de Joy Boy, adorando seu verdadeiro nome, Dave Jones, o primeiro pirata a navegar pelos oceanos. Essa teoria sugere que o D em Vontade dos D poderia significar vontade do Dave, tipo The Will of D, The Will of Dave. Se você parar pra pensar, faz sentido, vocês não acham? Também as Dave Back Fights originárias lá em Hachinosu poderiam ter sido baseadas na batalha inicial de Joy Boy contra Imu durante o século perdido. Joy Boy poderia ter usado esses jogos para recrutar sua tripulação e formar o Reino Antigo. Rox e Beck, por sua vez, ao tentar dominar Hachinosu, poderia estar buscando uma arma antiga, como a Uranus, que se acredita que estava escondida lá. Uranus, assim como Poseidon e Pluton, estão por aí porque Joy Boy quis, e mesmo Vegapunk disse que não é capaz de julgar a ética por trás de tais ações. Afinal, uma tecnologia para fazer a humanidade evoluir também pode ser usada para criar armas de destruição em massa que acabariam com essa mesma humanidade. Pensando nisso, se a arma estivesse na Ilha Pirata e se Imu a roubou de Rox, isso explicaria a fúria dele e sua tentativa de invadir God Valley e passar a faca em geral. Bom, de qualquer forma a gente precisa continuar para analisar como que o futuro representa esse choque e essa dualidade. Bom, legal, mas agora deixando essa era de lado, vamos para o futuro ver como que essa dualidade funciona. Pois, após a dissolução dos Piratas Rox, seus membros seguiram caminhos que, de certa forma, ecoam muito essa mesma dualidade que eu acabei de falar entre Nick e Dave Jones da nossa primeira teoria de que ambos eram duas entidades separadas. Bom, vamos lá. Barba Branca, por exemplo, construiu uma frota massiva e diversificada, tratando seus subordinados como filhos, criando uma família unida por laços e lealdade e afeto. Essa abordagem que prioriza a liberdade e a união pode ser vista como um reflexo da vontade de Nika, o deus do sol, que busca a libertação e a alegria. Newgate, em sua essência, encarnava a ideia de uma família global, onde raças e origens não importavam, apenas a lealdade e o amor. Essa visão de liberdade e união, embora manifestada de forma diferente, ressoa com os ideais de Joy Boy e Nika, que buscavam um mundo livre da opressão. Em contraste, Charlotte Lilin, mais conhecida como Big Mom, buscou criar um império de crianças, uma família forçada pela linhagem e pelo poder. Sua obsessão e sua busca por uma utopia onde todas as raças pudessem coexistir, embora distorcida por sua tirania, pode ser interpretada como uma tentativa de replicar um reino antigo, mas sob seu próprio controle. Sua coleta dos Poneglyphs e seu desejo de se tornar a rainha dos piratas, dominando o mundo, alinham-se mais com a linhagem de Dave Jones, que busca o domínio e o controle através do poder abissal. Inclusive, a natureza da sua Akuma no Mi, que manipula almas, também pode ser vista como uma manifestação de um poder sombrio, similar ao abismo associado ao Dave. Agora nos resta o Kaido, que por sua vez mergulhou na escuridão, buscando a guerra e a destruição como um meio de encontrar o sentido na vida. Sua obsessão por Zoans e seu desejo de construir um exército de usuários de Akuma no Mi com o objetivo de iniciar uma guerra mundial e encontrar One Piece refletem uma busca por poder e domínio que se alinha diretamente com a linhagem de Dave Jones. Só que se a gente lembrar, Kaido era um adorador do Joy Boy, só que, de maneira bem paradoxal, ele agia de forma que parecia mais alinhada com a busca por poder e caos, talvez influenciado por uma compreensão distorcida da vontade de Joy Boy ou pela influência sutil do Dave Jones. Sua tomada de Wano, um local que continha Pluton, e sua busca por uma guerra final podem ser vistas como tentativas de replicar a Batalha do Século Perdido, mas com um resultado diferente. Essas ações, embora muitas vezes distorcidas e egoístas, parecem ser tentativas de replicar a frota de Joy Boy ou a busca por um poder primordial. Por isso que a teoria de que Dave Jones é o oposto de Nika, uma entidade demoníaca ligada ao abismo, ganha força com a existência da Akuma no Mi da escuridão, que parece ser o contraponto da fruta de Nika. Olha, velho, a gente já descobriu que as frutas são as manifestações dos desejos humanos. Então, um pode representar justamente essa opressão, o caos e a vontade de destruição, enquanto a outra representa a libertação. Portanto, a linhagem de Rox e Beck, sua adoração ao Dave Jones e a busca por poder e liberdade se entrelaçam em uma narrativa complexa que nos leva à guerra final, onde as verdadeiras intenções de Imu e o destino da liberdade dos mares serão revelados. Bom, diante de tudo
isso, a real é que a revelação e a menção do nome de Dave Jones abrem um novo leque de possibilidades para o futuro de One Piece. Seja ele uma divindade sombria, o próprio Joy Boy ou uma entidade aprisionada por Imu, sua presença promete desvendar segredos profundos sobre o século perdido, a origem das Akuma no Mi e a verdadeira natureza do governo mundial. A figura desse ser com sua aura de mistério e poder abissal será crucial para entender o passado e moldar o futuro do mundo, revelando as verdadeiras intenções de Imu e o destino da liberdade dos mares. A real é que o papel do Dave Jones no século perdido é, portanto, multifacetado. Ele pode ser a chave para desvendar os segredos do antigo reino, a origem das Akuma no Mi e a verdadeira natureza do governo. Sua história está entrelaçada com a de Nika, Joy Boy, Roxy e Imu, formando um complexo quebra-cabeça que Luffy e sua tripulação estão destinados a resolver. A revelação completa da história dele não será apenas uma adição à lore de One Piece, mas uma reescrita fundamental do seu passado e um guia para o seu futuro, culminando na batalha final pela liberdade e pela verdade. A profecia que cerca o século perdido e a chegada de Joy Boy pode estar intrinsecamente ligada à figura de Dave Jones, sugerindo que seu retorno ou a revelação de sua verdadeira identidade é um pré-requisito para o despertar de um mundo e a derrubada do governo. A história de One Piece é uma tapeçaria complexa, e Dave é um dos fios mais importantes que a conectam ao seu passado e o guiam para o seu futuro.